eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma fronha com a pintura Bauer. E o texto que eu escolhi está no Salmo de número 32, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui nós temos o risco, que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Esse risco eu passei para a fronha com um carbono amarelo. Existem também carbonos brancos, verdinhos. Esse aqui é um carbono de costura, tá? Passei para a fronha, minha fronha é um azul escuro. Eu tô enxergando aqui, mas com certeza você não está. Por isso eu mostrei o desenho lá. O que que a gente vai fazer? Como o meu tecido é escuro, primeiro eu vou passar uma mão de branco em todo o desenho. Se você olhar aqui o risco, ó, eu tenho tulipinhas, eu tenho margaridas, eu tenho florzinhas, eu tenho folhas diferentes. Risquei muitos modelos diferentes para você aprender. E assim, ó, o branco, do jeito que ele vem no pote, um pincelzinho 2. Aí, estiquei melhor. E agora vem aquela parte que para mim aqui vai ser bem complicada, que eu vou passar branco em toda a área que tem desenho. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma tulipa. Então eu vou passar o branco. Isso vai me ajudar, primeiro, que eu tenho um fundo escuro e eu quero fazer isso daqui colorido. O fundo escuro, o tecido escuro, ele interfere na cor quando a gente vai pintar. Então, o branco vai fazer o quê? Ele vai fazer a cor aparecer. E segundo, porque o carbono aqui nesse tecido da fronha, se eu passar a mão em cima, ele vai soltar, ele vai sumir. Aí eu vou ficar com uma dificuldade grande. Assim eu vou ter o desenho bem certinho para poder pintar o colorido. Tá vendo? É assim que eu vou fazer em todo o desenho. Se você estiver trabalhando esse desenho num tecido branco ou clarinho, não precisa fazer essa parte, essa etapa da pintura. Você pode ir direto com a cor. Eu vou passar o branco inteiro, depois eu mostro para você, para a gente continuar. Olha só como ficou. Passei branco em todo o espaço, uma mão só, tá? Agora nós vamos começar fazendo as partes verdes. Eu vou usar o verde musgo e o branco. E assim, nós vamos fazer esse canto aqui, que aqui eu já tenho todos os elementos que eu repeti nos outros três cantos. E eu vou usar um pincel número 6, ele tá gastinho, é bom que ele não tenha rebarba, sabe? Aqueles pelos assim arrepiados, porque isso daqui a gente faz assim com uma pincelada, no máximo 2, porque aqui tá bem gordinho. Eu vou usar o verde musgo e o branco. Olha, eu vou começar por esse cálice aqui dessa margaridinha, que tá pela metade, meia margarida, né? Eu tô preenchendo. Você viu que em cima do branco, o verde musgo, ele fica assim um pouquinho, aqui tá totalmente seco, tá? Mas o verde musgo fica um pouquinho mais clarinho. E não tem problema. Eu não vou usar esse mesmo pincel aqui para fazer aquela pincelada de luz. Eu vou usar um pincelzinho número 2
porque ele sendo um pouquinho menor, ele vai me facilitar. Ó, eu pego um pouquinho do branco e vou dar uma pincelada aqui, ó. Deve ficar assim arranhadinho. Meu branco tá meio duro. Ali. Aqui embaixo eu tenho mais uma margaridinha dessa, então vai ficar assim. Agora eu vou colocar o verde aqui, ó, na folhinha. Essa aqui é uma folhinha normal. Uma folhinha que você só preenche. Aí, você pode pegar com esse pincel aqui mesmo, ó, peguei um pouquinho do... Eu vou colocar todos as luzes desse lado, tá? Que é mais fácil, uma pincelada, tá vendo? Pode até espalhar assim, ó. Olha ali. Assim vão ficar as folhinhas. É uma coisa bem simples. Tem várias formas de se fazer. Agora eu vou fazer essa folha aqui. Você viu que ela tem um vazado. Então eu vou preencher a área que tá aqui, ó, desse lado. E agora eu vou usar o meu pincel zero para fazer essa linha. Tem várias formas de se fazer os elementos nesse tipo de pintura. Varia muito de país para país, varia muito de gosto. O importante é que fique colorido, bonito e assim, meio simplificado. Ó, agora eu vou pôr um pouquinho do branco. Vou pôr o branco desse lado também. Uma pincelada. O que é interessante? Que a tinta de baixo esteja úmida quando você dá essa pincelada. Porque daí vai mesclar, vai ficar assim arranhado. Não precisa esfumar, tá? Não precisa, pode deixar assim. Agora eu vou fazer aquela florzinha pequena, eu espalhei essas florzinhas aqui por todo lado. É só o verdinho aqui, ó. O verdinho do cabinho. Dois verdinhos pro lado. E o verdinho aqui em forma de V. Aqui nós temos duas folhinhas menores, que eu vou usar o pincel número 2. Porque aí a gente já faz com ele, olha aqui, ó, já fica pronto. Com uma pincelada gordinha de tinta. E aqui eu vou colocar um pouquinho do branco também. Só que eu vou colocar com pincel zero, porque se eu for colocar com pincel número 2 mesmo, corre o risco de deixar todo preenchido. Ó, uma linha. Eu tô colocando sempre aqui do lado esquerdo, que fica mais fácil da gente trabalhar. Aí, agora já temos uma folhinha. Ah, agora esses elementos aqui maiores são... Aqui, na verdade, se eu tivesse um pincel grande e o meu tecido não fosse esse tecido todo crespo, a gente faria aqui com uma pincelada só. Você enche o pincel de tinta e de uma vez. É muito gostoso. Quando tá fazendo na madeira, é assim que a gente faz. Ó, enchi. E agora eu vou usar o pincel 2. Você viu que eu tô usando o pincel de acordo com o tamanho do elemento. E eu vou colocar esse branco desse lado aqui. Começo lá em cima e venho direto até embaixo. Faltou um pouquinho de tinta aqui, porque o elemento é comprido. Então, eu vou de novo. Ó. Eu posso, com o pincel zero, chegar aqui, ó, na pontinha esse branco, contanto que fique em cima do verde.
Esses acabamentinhos aqui, assim, ó, eu acho importante, tá? Não puxa assim com o pincel e deixe isso daqui esfumado, assim. Não, deixe bem preenchidinho, bem certinho. Bom, agora nós temos aqui uma gavinha, né? Um arabesco que eu vou colocar com pincel 0, o verde também. Se você está trabalhando num tecido clarinho, você não precisa passar o branco, viu? Você pode pintar direto. Você pode mudar os tons de verde, se você quer enriquecer mais seu trabalho, pode deixar bem colorido. Acho que vou terminar esses aqui, ó, com o pincel 2, vou preencher. Esses aqui são menores. Como eu tenho branco de base aqui, a tinta demora um pouquinho mais a secar e dá tempo para eu preencher e colocar o branco com ele ainda molhado. Se engordar um pouquinho, não faz mal. Eu vou colocar com esse pincelzinho número 2 mesmo. Vou colocar o branco aqui, ó. Uma pincelada. Aqui, outra pincelada. E aqui, outra pincelada. Olha só como tá ficando. Agora, eu vou colocar o verde com pincel 0 aqui, ó. Mais essa haste aqui da florzinha. E aqui o V. Agora eu vou terminar aqui essas folhas da tulipa. Tô usando já agora o pincel número 6. Você vai usando de acordo com a sua necessidade aí, tá? Você pode fazer tudo com pincel 2, você pode fazer tudo com pincel 6, depende da sua habilidade. E assim, vamos facilitar. Preenchido, vou colocar o branco. Essa fronha, ela é bem... essa textura, esse relevo, dificulta um pouco. Até o fato de colocar na tábua com cola, mesmo assim, não estica direito e volta a pincelada de branco. Aqui, ó, a pincelada de branco. E aqui a pincelada de branco. Agora esta folhinha e esta folhinha. E a gente fecha aqui o canto. A posição dos elementos nos outros cantos não está espelhada, mas a pintura é igual. Um detalhe, sempre comece com esse branco na ponta, tá? Aqui, ó, na ponta. E leva em direção ao pé, sem tirar o pincel. Se você tirar, você vai fazer uma emenda. E essa pincelada fica bonita se ela ficar livre, assim, sozinha, de uma vez. Então, assim nós concluímos os verdinhos de um canto. Considerando que todos eles são iguais, eu vou adiantar o trabalho, eu vou fazer todos os verdinhos e daí mostro para você, pra gente continuar. Olha como está ficando, como eu coloquei aqui, ó, as luzes. Mas se você colocar de um lado, do outro lado também, não dá problema nenhum, tá? Agora nós vamos fazer a margarida. Eu tenho aqui, ó, 3 e do lado de lá eu tenho mais 3. Nós vamos pintar a margarida com branco, pincelzinho número 2. Eu fiz assim o risco, tá? E preenchi de branco aqui. Agora eu vou colocar um aqui, ó, no meio,
No meu vai dar diferença, porque esse que eu tô colocando agora, ele não vai ficar tão branquinho quanto o outro, que eu já coloquei uma base de branco. Esse daqui ele vai sumir e vai ficar assim, o tom meio que um pouquinho mais fosco. Se você quiser esse efeito também de uma pétala mais clarinha ou uma mais escurinha, é só você usar duas tonalidades. Você pode fazer essa parte que eu fiz agora aqui, ó, nos intervalos, com um marfim. Aí depois, essa parte que eu tô fazendo agora, que vai ficar mais branquinha, isso a gente só vai ver esse efeito depois que secar, tá? Você pode fazer com o branco daí. Você vai ter uma pétala mais forte e uma pétala mais clara. Ou pode deixar tudo branco também, vai ficar uma margaridinha linda. Você viu que eu bato o pincel ali e puxo. Quando eu levanto o pincel, ele termina assim, ó, a pontinha mais fina. Isso, não é preciso encostar lá no miolo. E agora eu vou colocar aqui no meio o amarelo melão. Você pode pôr o ouro, pode pôr o amarelo que você tiver. E só para dar uma graça aqui, eu vou usar o pincel zero e o sépia e vou fazer pontinhos. Agora é assim, ó, em cada final de pétala, eu vou pôr um pontinho com o sépia. Acertando mesmo o finzinho da pétala, tá? E ainda mais uma graça, vermelho, eu vou colocar aqui, ó, assim, um sorriso. Pronto. Esse sorriso, ele tem que ficar redondo, não pode ficar meio reto, tem que ficar ao redor, não é para pôr uma coisa no meio. E eu já vou mostrar para você, assim vai ficar a nossa margarida. Agora eu já vou mostrar para você como que eu vou fazer essa florzinha aqui. Ó, pincel 2 ainda e eu vou usar o marfim. Aqui o meu marfim em cima do branco vai aparecer bem a cor. E o seu marfim aí no tecido clarinho ou branco também vai ficar assim bem bonitinho. Agora, eu vou adiantar também as margaridas e as florzinhas. Olha só como ficaram umas margaridinhas. Já começando a sumir, ó, aquele branco que eu coloquei agora, os intervalos, e as outras pétalas bem branquinhas. Agora, a gente vai fazer essa margarida aqui de lado. E eu vou usar o pincel 2 de novo e o magenta. Olha, pincel 2, pinceladinha de magenta. Eu vou colocar só em cima do que eu já risquei, tá? Não vou pôr aquela no meio, não. Aí, preenchi. Agora, eu venho com o pincel zero, que aqui eu vou colocar uma luz. Eu vou colocar essa luz assim, ó. Aqui, ó, do lado de cima. Do lado de cima. Do lado de cima. Essa daqui eu vou colocar desse lado aqui. Você viu que eu inverti o lado. Essa textura aqui me atrapalha muito fazer aquela pincelada de uma vez, tá? É complicadinho, mas o efeito é bonito. Ó, aqui eu inverti o lado e continuo colocando sempre aqui do lado de cima. Pronto. Eu tenho uma outra dessa lá em cima e eu vou fazer do mesmo jeito. Olha como ficou aquela margaridinha. Agora eu vou fazer essas duas tulipas aqui, que eu repeti ali em cima. É a mesma coisa, você pode girar o teu trabalho e pintar igual.
Primeiro eu vou preencher aquela dali com o amarelo melão. Preenchi com o melão, agora eu vou pegar o branco com o pincel número 2. Eu peguei um outro pincel número 2 que tá mais gastinho, mais fininho, porque aquele meu estava começando a abrir. Primeira coisa, ó, uma pincelada de branco aqui no cantinho. E tenho que carregar mais porque eu quero que essa pincelada venha até embaixo. Ó. Deu pra ver, né? Agora, segunda coisa, do outro lado, vou virar o pincel assim e vou pôr aqui também no contorno uma pincelada de branco. Que também era pra vir até embaixo. Aí. Agora, terceira coisa, aqui, ó, eu vou fechar com uma pincelada. Agora, eu vou fazer aqui, ó, mas eu não vou fazer gordo. Eu vou fazer assim, eu saio daqui, eu entro um pouquinho e volto para terminar aqui embaixo. Coloquei um pouquinho mais de tinta no pincel, ó. Vim ali, entrei um pouquinho, voltei e terminei embaixo. Desse lado de cá, eu só vou dar uma pinceladinha aqui. E agora, aqui neste espaço, eu vou fazer 2 pinceladas. Aqui, ó, bem no meio aqui, eu saio com uma pincelada gorda e fecha aqui. Aqui é o pezinho da tulipa. E aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo, uma segunda pincelada. Acho que eu vou pôr uma outra ali também. Eu gosto de fechar. Ó, fechei. Agora essa que tá virada ao contrário. Vou pegar a tinta, carrego o pincel com a tinta, bastante tinta. Vou fazer primeiro os dois lados. Quando chegou aqui, ó, a tinta acabou, daí vai morrendo a pincelada. Agora de novo, do lado de lá. Isso aí é bem no contorno mesmo. Agora eu vou fechar uma pinceladinha aqui e uma aqui. Já vou deixar assim. Agora aqui, ó, eu saio daqui, eu cresço, mas sem encostar naquele branco. E vou morrendo ali pra baixo, ó. Venho, faço uma barriguinha e daí termino lá embaixo. Segunda pincelada, aqui, ó. O meio tá aqui, um pouquinho pra cima do meio. Eu saio com essa pincelada bem gorda ali e termino nesse ponto, não é pra enroscar, tá? A segunda, um pouquinho pra baixo. E também, ó, termina nesse ponto. Bem fácil, né? Agora, eu vou fazer as outras duas lá de cima. Aí, preenchi. Agora, carrego o pincel de tinta só de um lado, tá? Esse lado que tem a tinta, eu ponho aqui, ó, pra fora. E desço. Carrego de novo e do outro lado. Desço. Agora, eu vou fazer aqui e aqui. Vou lavar meu pincel só porque ele já misturou com o amarelo aqui, ó. O amarelo tá bem molhadinho. E eu vou fazer essa parte do meio. Desse lado aqui, eu vou fazer até embaixo, ó. Do lado de lá, eu só vou fechar aqui. Agora vem aquela pincelada que eu saio, que aqui tá o meio, então um pouquinho pra cima, curvo e termino aqui, no pezinho. Isso é importante, que não pode ir pra lá. E depois um outro um pouquinho menor. A outra. É o pincel, que já tem tinta dos dois lados. Pego tinta, faço o contorno de fora. Pego tinta, faço o contorno de fora. Tem várias formas de fazer tulipinha, tá? Eu gosto dessa aqui. Por isso que eu tô fazendo aqui. Dos dois lados. Agora, o meio. Esse lado aqui, eu venho até por aqui e some, para com ele. Porque é esse lado aqui, ó,
que você vai fazer até embaixo. Aí depois pego daqui, vou pra lá, e depois um outro de baixo e vou pra lá. Você viu que essa minha linha aqui ficou muito forte, ó. Então eu vou tirar um pouco. Porque é essa daqui que tem que aparecer bem. Vou pôr um pouquinho do melão aqui de novo. Aí. Tulipinhas prontas, agora vamos para a rosa. Agora nós vamos fazer essa rosinha. Eu vou usar o vinho para fazer aqui, ó. Essa é a pétala que eu vou considerar que tá pra frente. Então, eu vou pegar aqui, ó, de ponta a ponta e vou fechar aqui um sorriso, assim, ó, uma boca. Não, antes eu tenho que passar o vermelho. Primeiro eu tenho que passar o vermelho e eu vou usar o vermelho vivo. Vou passar aqui tentando salvar. Vai ficar um pouquinho diferente, mas vai dar pouca diferença, considerando que o meu tecido é azul. Você faz direitinho, tá? Por favor. Você vai encher inteira com vermelho vivo. Aí, vermelho vivo. Aí, aqui, essa boquinha aqui com o vinho. Aí, agora eu vou pegar o pincel pequenininho, número 2, pequeno. E o branco. Olha o que eu vou fazer com o branco. Essa pétalazinha aqui, ó. Esse daqui é o miolo. Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma pinceladinha. 2, 3 e 4. Agora, com um pouquinho de tinta no pincel, eu vou fazer uma direto, ó. No Bauer, o ideal é você não ficar arrumando, tá? Você tem que fazer uma pincelada e aquilo já vai ficar marcado. Agora, eu tenho aqui, ó, essa parte redonda aqui, ó, vou marcar com o pincel. Saio dali e venho fazendo uma bola, pegando aqui, ó, todos os cantinhos. Eu vou fazer assim, eu vou pegar uma pincelada de tinta e vou fazer isso aqui. Começo daqui e venho com essa pincelada até terminar ali. Ó. Terminou. Você viu que aqui ficou com bastante tinta, ali ficou só com um pouquinho. Agora, eu vou pegar de novo um pouquinho de tinta. Vou fazer essa pincelada aqui, ó, fechando. Olha só. Ups. A valetinha ali me incomodou. Mais um pouquinho de tinta. E agora eu vou fazer, aqui eu fiz 4, agora eu vou fazer aqui, eu vou fazer só 3. 1, 2, 3. Fechamos a boquinha aqui da rosa. Agora, aquelas pinceladinhas, eu vou fazer aqui, ó. Vou partir daqui, sumiu. Vou partir daqui, sumiu. Eu vou partir daqui, vamos seguir na sequência, não tem aquele negócio de fazer assim e assim, não. Vamos fazer tudo no mesmo sentido. Pincel 0, carrego ele de branco e dentro dessa boquinha eu vou colocar 3 pinguinhos brancos. Com o sépia, eu vou puxar aqui, ó, o meu branco tá bem molhado ali ainda. 2, 3, 4, 5. 5 hastes. Agora, cada haste vai levar uma bolinha também na ponta. Uma bolinha de branco. Aí, assim vai ficar a nossa rosinha. Eu vou fazer essa de baixo aqui agora para você ver. Olha, já preenchi com o vermelho.
Agora eu vou usar o vinho para fazer aquele sorriso. Pego daqui, ó, dessa ponta, nessa ponta. Eu vou pôr essa pétala aqui para fora. Agora o branco. Primeiro eu faço 4 pinceladinhas aqui. 2, 3, 4. Apertadinha, mas deu. Segundo, um risco assim. Terceiro, aqui, ó, aquele risco embaixo dessa parte do miolo. Quarto, eu vou marcar toda essa área redonda aqui, ó. Eu gosto de fazer assim com o cabo do pincel primeiro, porque daí não corro o risco de errar. Eu saio daqui do cantinho e faço a curva e termino ali no outro cantinho. Aqui saiu bem dentro do relevo do meu tecido. E agora eu venho dando pinceladinhas. Saio daqui bem gordo e vou limpando o pincel. Ó, aqui que fica o excesso da tinta. Ideal é quando aqui fica bem gordinho. Esse relevo me atrapalha, mas o efeito final aqui vai ficar legal. E aqui, ó, afinar um pouquinho. Isso. E agora o acabamento com pincel zero. Primeiro, aqui dentro, 3 pontos. O Bauer você pode abusar de pontinhos, risquinhos, arabescos. Isso é muito legal. E fitas. Agora aqui, ó, um no meio, 2, 3, 4, 5. Coloquei o dedo molhado, o dedo aqui, ó, em cima da tinta molhada. Eu vou consertar a ponta aqui, que ainda dá tempo. O vermelho ainda tá molhado. Depois eu passo um pouquinho de tinta verde aqui, onde eu coloquei meu dedo. Na pontinha dessas hastes, pontos brancos. E aqui a gente tem o babadinho para baixo. Coloquei 3. 1, 2 e 3. Agora eu vou terminar as 2 rosinhas que tem do outro lado. Olha como ficaram as rosinhas, cada uma olhando para um lado. Agora nós vamos fazer a fita. Eu vou usar o marfim e o siena. Vamos começar por essa fita aqui de cima. Com o pincel número 6. É uma fita que tá toda retorcida e a gente vai trabalhar assim. Eu vou começar aqui, ó, essa ponta com o siena. Eu tô com o pincel número 6. Mas eu vou usar também o pincel número 0 e vou usar o pincel número 2 para fazer essas partes menores aqui, ó. Porque se eu deixar bem certinho, não vou precisar retocar. Aí, esse pedaço siena. Agora, esse será marfim e esse daqui, de novo, siena. Essa fita, ela tá toda dobrada, retorcida. E de um lado ela é siena e do outro lado ela é marfim. Só para conversar as cores aqui com as cores do trabalho. Vem essa parte que dobrou e depois essa daqui siena de novo. Pintar esse tecido em matelacê é muito chato, mas o efeito fica legal. E essa fronha eu vou dar de presente para uma pessoa que gosta muito
de Bauer. Ó, aqui é marfim outra vez. Aí vou deixar marfim ali, marfim aqui. Aqui eu vou colocar o siena e depois finalizo ali com marfim. Aí agora lavo o pincel e vamos colocar o marfim. Pincelzinho menor para fazer cantinhos. Agora eu vou pegar o pincel 0, parte clara, daí a linha pode continuar aqui um pouquinho, pode sumir, não precisa contornar inteiro. Aqui, depois aqui, e por último aqui. Consertando aqui a linha. Aí, ficou até um pouquinho sujinho de siena aqui, porque tava molhado, mas não tem problema. Depois que secar, eu volto com um pouquinho do marfim ali e consigo arrumar. Olha essa ponta aqui como que ficou. Eu coloquei marfim, marfim e siena. Agora vamos para a fita de baixo. Eu vou marcar onde eu vou colocar o siena e onde eu vou colocar o marfim. Olha, eu vou colocar o siena. Então vai ser marfim, siena, marfim, marfim, siena, marfim, siena, marfim e siena. Eu vou fazer e depois eu mostro pra você. Vou fazer exatamente daquele jeito lá. É só preencher direitinho dentro do risco que vai dar certo. Trabalho concluído. Esse trabalho você pode colocar numa almofada, numa eco bag, num pano de prato. E a ideia aqui é você usar esse espaço, você repetir e fazer uma vira de lençol. Aí você tem a fronha e o lençol com o mesmo desenho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E se você gostou e vai reproduzir esse trabalho, tira foto sua junto com a pintura e me manda. Aí eu vou te mandar um beijinho especial no final de um vídeo. E até a próxima aula!